Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje já está aguardando, mas antes eu vou colocar aqui para vocês a capa do livro dele, que é a Engenharia de Software Experimental, um guia completo. É um livro com coautoria da prof. Helena Reis, Anderson Marcolino e o Marcos, de Assis. Mas hoje vamos conversar então com o Anderson, que já está aqui para conversar conosco. Primeiramente, Anderson, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem, Cida? E tudo bem a todos que nos veem neste vídeo. Perfeito. Para a gente iniciar então esse bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Anderson, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal de casa possa te conhecer melhor. Claro, é, meu nome é Anderson da Silva Marcolino e eu sou professor no Magistério Superior, mais especificamente na Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e também atuo em dois programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação em computação na UniOeste, a Universidade do Oeste do Paraná, e também em um programa de educação, mais especificamente em educação em ciências, educação matemática e tecnologias educativas, o PPG-CENT. Ambos situados na região oeste do Paraná. Em termos de formação, eu sou bacharel em sistemas de informação, tenho um MBA em gerenciamento de projetos e governança de TI, uma especialização em desenvolvimento de sistemas para a internet e mestrado e doutorado na área de engenharia de software, mais especificamente trabalhando com a parte experimental e envolvendo o dos principais conteúdos abordados no nosso livro. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, eu queria saber, antes de falarmos de fato do livro, eu queria saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa obra. Certo, nós estávamos procurando uma editora que pudesse nos atender e também que tivesse já um repertório excelente em termos de publicações, para que nós pudéssemos, né, nos sentirmos mais confortáveis em fazer essa publicação. E no caso, nós identificamos por meio do Instagram. Apareceu ali com uma busca, né, automaticamente os algoritmos ali, sendo da área da computação, acaba nos indicando mais propagandas e indicações daqueles temas que nós estamos procurando. E surgiu então a editora, a qual nós entramos em contato e muito brevemente tivemos uma resposta ali por meio dos canais de WhatsApp mesmo. Que bacana. Eu vou colocar em destaque novamente aqui a capa do livro Engenharia de Software Experimental, um guia completo. E aproveito para dizer para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link então para ter acesso ao trabalho do Prof. Anderson, Engenharia de Software Experimental, um guia completo. Agora vamos falar de fato então sobre essa obra. Eu queria que tu contasse um pouco desse processo de pesquisa de vocês, até chegar de fato a esse livro, e também aproveito para pedir um spoiler do que é que o leitor vai encontrar ao fazer a leitura dele. Certo. Esse livro ele nasceu justamente da minha pesquisa de mestrado e também nas pesquisas conduzidas pela professora Helena e pelo professor Marcos Assis, com a necessidade de termos um respaldo no contexto metodológico do uso, principalmente de metodologias estatísticas analisadas, né, e que consideram e analisam dados. Então, análises quantitativas. A partir disso, se nós observarmos os referenciais teóricos, nós temos, por exemplo, o professor Guilherme Travassos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, temos também o professor Marcos, que possuem obras voltadas ao contexto experimental no país, porém, todas essas obras elas não são traduzidas. Então, nós buscamos trazer uma linguagem mais próxima, principalmente já dos alunos de graduação, pensando nessa perspectiva de ensiná-los, ensinar o contexto da engenharia de software e indo além, incrementando com um contexto experimental. Ou seja, como eu posso conduzir pesquisas, fazer investigações dentro da área de engenharia de software e de elementos que estão envolvidos dentro desse tópico tão importante no contexto, né, dessa sub-área tão importante dentro do contexto da computação. E a partir disso,
Então, nós almejamos criar um livro que fosse de fácil acesso, com uma linguagem simples e que possa ser usado, não só pela graduação, pelos estudantes de graduação, mas também por aqueles que estão ingressando no mestrado, no doutorado, ou que desejam fazer pesquisas independentes no contexto profissional mesmo. E a partir disso, pensando nas dificuldades que nós tivemos durante mestrado e doutorado, e também em trabalhos de conclusão de curso, nós buscamos abranger do começo ao fim, ou seja, desde a definição de uma pesquisa em si, das possíveis hipóteses, das questões de pesquisa, até como nós podemos representar nossos resultados por meio de gráficos, considerando também o termo Open Science, né, aquela ciência aberta que nós temos escutado muito, no qual eu almejo colocar os meus artigos ou trabalhos publicados em repositórios que sejam gratuitos, para que justamente nós possamos difundir ciência e pesquisa de uma forma mais ampla para toda a comunidade. Então, o livro tem esse título ali, de um subtítulo de um guia completo, pensando justamente de ir do começo ao fim de todas as etapas do processo experimental. E, finalmente, é importante mencionar que, apesar da temática principal ser engenharia de software, nós também podemos fazer uma adaptação do domínio para que esse livro possa ser usado em outros contextos. Então, eu também posso utilizar, por exemplo, com pesquisas voltadas para hardware, com pesquisas voltadas para software, com pesquisas voltadas para educação, que é o meu caso, inclusive, que utilizo com alunos e alunas no mestrado de educação aqui na UFPR. Que bacana, fica o convite, então, à leitura do livro do Prof. Anderson, Engenharia de Software Experimental, um guia completo. E aproveitando também que nós estamos com a capa do livro novamente aqui em destaque, eu queria que tu contasse para a gente um pouco desse processo da criação, como foi para ti essa experiência junto para a editora, como foi que vocês chegaram até essa capa, e também o processo de diagramação do miolo. Certo. É importante mencionar, né, que todo o processo de confecção, criação do texto do livro foi feito numa parceria entre eu, a professora Helena, que também é da Universidade Federal do Paraná, e o professor Marcos Assis, que também é da Universidade Federal, mais especificamente aqui de Palotina, enquanto a professora Helena é de Jandaia do Sul. A partir disso, nós recebemos o contato da editora para que nós pudéssemos pensar numa capa. Então, nós tivemos uma reunião de briefing ali, de brainstorming, sobre possíveis ideias relacionadas a cores, a textos e o que nós esperávamos dessa capa. Inclusive, eu já tinha até um modelinho pré-adiantado que foi consequentemente adaptado e melhorado pela editora, que nos apresentou 3 opções e a partir disso nós selecionamos a que vocês enxergam aí. Já passando para a parte do miolo, nós tínhamos já toda a estrutura confeccionada do livro, em termos de sumário, de elementos textuais ali, e a partir disso nós submetemos para a editora, e a editora fez todo um respaldo de avaliar, de formatar, diagramar o livro, e nos passar novamente para que nós pudéssemos identificar se havia algo a ser corrigido, algo a ser melhorado, e nós tivemos essas interações aí, por volta de 3 interações, até que nós tivéssemos o miolo finalmente definido e bem estabelecido para que pudesse ser divulgado e publicado. Basicamente foram estas as etapas e sempre com uma equipe assim muito solícita e disponível em nos atender. Bom saber, é bom ter esse feedback, assim, de que a experiência do autor, a tua experiência foi muito boa, e que vocês conseguiram chegar a um ponto em comum, para que a tua obra pudesse realmente ganhar vida, que é muito legal ouvir essa parte do autor também. Antes da gente seguir para o final do nosso bate-papo, eu só gostaria de reforçar para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Prof. Anderson, Engenharia de Software Experimental, um guia completo. Para a gente finalizar, então, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, um recadinho para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja do TCC, do mestrado, do doutorado, às vezes até mesmo um livro autoral, porém ainda não a fizeram. Certo. Bom, primeiramente, eu sugiro, né, indico que coloquem as ideias no papel. Comecem, né, de algum ponto, façam parcerias, porque a parceria entre a professora Helena, o professor Marcos e eu
deu muito certo e foi por isso que conseguimos concretizar de fato o material, o texto enriquecido com códigos para que pudesse, né, ser executados testes experimentais, estatísticos ali dentro do livro. Então, estabelecer parcerias, conversar muito, ter uma boa leitura também, eu acho que é importante. E a partir disso, conseguir de fato identificar uma editora, né, que tenha responsabilidade em relação da publicação, em criação do material, um contato mais direto e humano com os autores, para que a gente possa também fazer essa divulgação. E eu reforço, né, como você mencionou, Cida, de fato, a gente fica muito feliz quando a gente vê o material pronto, o livro pronto, e nesse contexto, nessa perspectiva, isso nos dá ainda mais vontade de continuar escrevendo, fazendo outras publicações. Então, certamente, por exemplo, essa é a primeira edição do livro, nós teremos, já né, pensado edições futuras com complementos, até porque nós estamos falando da área de tecnologia, de computação e de educação, que, consequentemente, evolui na medida do tempo e, por isso, também faz-se necessário essas alterações e novas edições. Então, nesse contexto, não desanime, né? Tenha uma perspectiva, um cronograma, estabeleça esses prazos, coloque no papel e concretize o seu sonho, e a editora justamente nos possibilitou isso, né? Trazer, instanciar esse livro para que a gente possa utilizar na comunidade, tanto no contexto geral, como já foi mencionado, seja profissional, quanto no contexto educacional também. E a ideia é agora a gente poder ofertar alguns cursos, sejam nos diferentes, né, níveis que nós temos aqui na universidade, quanto também em outras universidades que puderem adotar o livro como parte daí dos seus referenciais bibliográficos para essas disciplinas relacionadas à metodologia científica e à execução de experimentos no contexto quantitativo. Perfeito, fica o recado do Prof. Anderson para você. E desejo também muito sucesso, que venham as próximas edições, para que o conhecimento de vocês possa sim ser atualizado, porque como tu também bem pontuou ali, essa área da tecnologia todo dia avança, todo dia tem uma novidade e todos os dias aparecem mais pessoas interessadas em atuar nessa área, o que é muito bacana também. Então, muito sucesso para vocês, e eu aproveito para deixar o nosso muito obrigado e te agradecer pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Nós agradecemos a editora Diálogo Freiriano por essa oportunidade. Muito obrigado. E um abraço a todos. Muito obrigada. E você que nos assistiu até aqui, também deixa o nosso muito obrigado. E não esqueça de nos conhecer. Deixo, na verdade, esse convite para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é um assunto do teu interesse que vai contribuir com a tua pesquisa e também com a tua vida. Por que não? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.